Ao toque de 5 segundos, assista a programação da TV Câmara, direto da Câmara Municipal de Magé. Aonde o presidente é o Werner Saraiva, vice-presidente é o Paulo Roberto Portugal, membros Leandro Rodrigues, vereador, membros Vandro Família e membro Léo da Vila. Os mesmos já se desculparam hoje, não estariam com compromisso hoje, não pôde estar presente, mas está presente o vereador Geraldão, está presente o vereador Carlinho, da ambulância, e o nosso procurador da Câmara. Eu queria, antes de convidar alguns membros do transporte alternativo que pudesse fazer parte do plenário, eu queria consultar o nosso procurador, porque dentro do nosso regime, segundo eu tenho no meu conhecimento, no plenário não pode sentar se não tiver de terno e gravata, não é isso? Teria algum amparo que a gente pudesse fazer isso, já que a gente não avisou aos membros da Comissão de Transporte para que pudesse vir, que compõe aí a nossa Assembleia. Na realidade, o regimento realmente exige trajes formais, né, para ingressar em plenário, salvo funcionários. Todavia, considerando que se trata de uma reunião, não uma audiência pública, e a grandeza do assunto que a gente vai tratar aqui, eu sugiro à mesa que quebre o protocolo e autorize que os representantes participem. Sugiro. Enfim, aí a mesa acata conforme sua conveniência. Obrigado, presidente. Eu acato. Vereador Geraldo, sem problema. Carlinho, sem problema. Eu também, por mim, não tem problema. Eu queria convidar 4 componentes do transporte aí, representantes do transporte, que pudesse compor aqui o nosso plenário. Eu pedi ao amigo Geraldão que fosse até ali e conduzisse os mesmos até o plenário. Já acomodado, já o pessoal do transporte. Queria também informar o público também que a gente vai abrir precedente para que vocês pudessem fazer algumas perguntas, para que vocês pudessem também tirar algumas dúvidas de vocês. Isso vai ser permitido a vocês num determinado momento da nossa reunião. Zezinho, eu já te conheço, meu grande amigo. Eu queria que você falasse o seu nome agora, né? Porque eu só te conheço como Zezinho. Se você pudesse pegar o microfone, fala o teu nome. Boa tarde a todos. Meu nome é José Joaquim da Silva, conhecido como Zezinho. Represento o transporte Piabetá. Obrigado, Zezinho. Pediu outro amigo que possa se identificar. Boa tarde a todos. Meu nome é Wallace José do Nascimento e junto com o Daniel e os colegas estamos representando o transporte de Magé. Obrigado. Boa tarde a todos presentes, aos vereadores, ao promotor. Sou Daniel, representando a parte de Magé no transporte alternativo. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores. Meu nome é Francisco, eu sou assessor jurídico do pessoal aqui de Magé, a qual entraram em contato comigo. Tenho ampla expertise no sentido do transporte alternativo. Queria contribuir com essa reunião no sentido de ajudar para tentar solucionar os problemas dos nossos colegas aqui, visto que esse advogado que vos fala trabalha com transporte alternativo há 20 anos, fez licitações em São Paulo, Recife, está fazendo atualmente, fez a licitação do Detro, fez a licitação do pessoal alternativo lá do município da capital, onde o Eduardo Paz lançou 1.758 vagas e tivemos lá 1.200 e poucos candidatos, onde desses 980 já foram agraciados. Estou fazendo atualmente a licitação no estado da Paraíba, tudo para o transporte alternativo. Então, o que Vossas Excelências necessitarem da minha ajuda, estou aqui me atendo a algumas legislações locais e só gostaria de vir contribuir no sentido de ajudar essa categoria que necessita de assessores para melhor solução dos seus problemas. Tá ok? Obrigado. Obrigado. Essa Casa de Leis, ela fica muito feliz, primeiro com a presença de vocês, segundo com a determinação que vocês têm tratado esse assunto, e eu já digo novamente, é assim que tem que ser feito, e que nós possamos fazer uma reunião ordeira para que a gente possa chegar no nosso objetivo.
Eu queria agradecer o pessoal também que está no TV Câmara nos assistindo, que sempre manda pergunta. Pode mandar pergunta, o Toninho vai trazer a mesa aqui, a gente vai responder, tá ok, Toninho? A gente vai responder sem problema nenhum. Está aqui o procurador da nossa casa, que tem um conhecimento maior para que possa ajudar a gente a achar um caminho, tá? Que fique bem claro, que possa achar um caminho dentro da lei, que a gente possa fazer as coisas acontecerem mais legalmente, tá? Isso é a intenção dessa reunião hoje, é a gente buscar esse caminho para que a gente possa fazer uma coisa ordeira, em primeiro lugar, e que vise, acima de qualquer coisa, que vise a população magiense, que não vise os interesses pessoais nem da classe do transporte somente, e que não vise os interesses políticos, como eu já disse. Não estamos fazendo nada aqui hoje por política, que fique bem claro. Fazemos parte da comissão. O presidente Werner Saraiva acabou de chegar. Seja bem-vindo, vereador. A gente não está aqui fazendo nada para nós, vereadores, nem para vocês, mas que seja uma coisa para a população magiense, é a que mais tem sofrido dentro do nosso município. Vamos abrir agora. Vossa Excelência quer compor a mesa, velho? Não. Presidente, poderia fazer uma pequena introdução? Eu estava conversando aqui com o Daniel e com nossos amigos aqui. Uma pequena introdução do que nós temos, talvez até para o procurador pudesse se pronunciar sobre alguns fatos, que é bastante dúvida aqui. Pode ser, presidente? Pode ser? Eu não entendi, faz a pergunta de novo. Eu queria fazer alguma introdução, algum esclarecimento de dúvida em cima do que eu tive conhecimento de alguma legislação local, com alguma ação civil pública do Ministério Público. Eu queria fazer algumas ponderações, alguns questionamentos, que talvez o procurador pudesse nos ajudar. Pode ser assim, mestre? Pode sim. Primeiro eu só vou passar a palavra ao procurador, claro, que faz parte da mesa, para ver o procurador. A palavra está com o senhor. O senhor dar o esclarecimento, falar alguma coisa, a palavra é tua. Obrigado, vereador Vando. Mais uma vez eu reitero os votos de boa tarde aqui, agradeço inclusive a presença de cada um de vocês, enfim, acho que o vereador Vando já deixou muito claro o nosso real objetivo aqui. Vereador, realmente, exatamente o que eu ia sugerir à mesa, mais uma vez, era pedir que alguns dos representantes, né, da categoria que aqui se faz presente, nos desse não apenas ponderações, eu pediria até que fosse um pouco mais aprofundado, que nos desse o retrato atual da situação legal, administrativa e do tratamento administrativo que a Prefeitura hoje lhes confere. Tá? Para a gente poder saber o regulamento que vocês possuem hoje. Eu sei que existem questionamentos através da ação civil pública, né? O que vocês têm hoje, o que impede e o que a categoria anseia hoje e de que forma vocês entendem que a Câmara e de que maneira a Câmara poderá atuar. Então, eu gostaria de pedir, vereador, que a palavra fosse passada a alguns representantes que fizessem esse retrato, obviamente, em virtude do tempo, da forma mais objetiva possível, pontuando as questões que realmente seriam necessárias ao nosso entendimento comum e para que nós pudéssemos, enfim, tentar trazer aqui os pontos de real discussão dentro da competência da Câmara Municipal. Concorda, vereador? Concordo. Eu só queria, antes de passar a palavra a vocês, queria passar a palavra ao nosso vereador Werner Saraiva, se tem alguma coisa a falar. Para quem não tem conhecimento, o vereador Werner Saraiva é o presidente da Comissão de Segurança e Transporte, é um vereador também que se colocou à disposição para ajudar nessa trajetória nossa da regularização do transporte alternativo, ok? Senhor presidente, nobres vereadores, procurador desta casa, membros representantes do transporte alternativo, público presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, peço desculpa pela demora, mas estava tentando até trazer a esta audiência o procurador do município de Magé, o Dr. Wanderson, porque ele participou, né, diretamente da questão do transporte alternativo. Só que hoje, infelizmente, ele não pôde estar presente, pediu até que a gente, lógico que hoje não vai ser resolvido nada no primeiro encontro, hoje é para a gente discutir, pautar e levar ao prefeito, né? Ele solicitou que na próxima audiência pública que a gente pudesse avisá-lo com um pouco mais de antecedência que ele estaria presente aqui conosco. O que ele pôde me adiantar é o seguinte:
o transporte alternativo no município foi regulamentado por uma lei da prefeita Narra Manzito, né? Os senhores devem ter aí. Foi criado e foi regulamentado. Tá? Só que, em virtude das diversas denúncias de irregularidade do transporte público municipal, né, o Ministério Público fez um TAC, um termo de ajuste e conduta, né? O senhor também está de posse dessa documentação, ao qual nesse TAC ficou pactuado que seria feita a licitação das linhas para o transporte alternativo. Então eu creio que hoje será assim um momento muito importante para a gente, para que a gente possa ouvir os representantes do transporte alternativo e logo a seguir, junto com o Dr. Wanderson, né, e o prefeito, que a gente possa realmente chegar a um denominador na questão do transporte alternativo, porque eu desde o início sempre falei que o nome já diz, né, transporte alternativo, né? E hoje o município de Magé já necessita, apesar de que nós já temos as linhas que foram licitadas pelas empresas de ônibus que não fazem o transporte, né? Através da CPI que nós fizemos aqui, nós detectamos que a Rodobus presta um serviço totalmente precário a essa cidade, né? Foi um dos motivos que a gente abrimos a CPI e pedimos, né, o cancelamento do contrato dela. Ela ganhou na justiça, mas nós conseguimos cancelar aqui o contrato. Eu fui até o relator, né, dessa CPI. Então eu queria agradecer desde já aí a presença dos representantes de transporte alternativo e me colocar à disposição como presidente da Comissão de Transporte, tá ok? Obrigado, presidente. Agora eu queria passar a palavra ao representante do transporte alternativo. Boa tarde a todos. Como o procurador pediu a real situação hoje do transporte, o que nos traz aqui, só não eu, como os amigos que estão ali no plenário, estão aqui compondo a mesa, que, como nosso vereador acabou de dizer também, foi feito um TAC onde ele pede uma licitação. E uma lei que ela tem por numeral 1819 de 2007, do dia 25 de abril, assinada pela nossa prefeita na época, Núbia Gozolino, ela diz o seguinte aqui, no parágrafo 5º aqui, no capítulo 3, perdão, ela diz o seguinte: no que concerne ao transporte alternativo, poderá o Poder Público Municipal conceder licença de operação provisória, denominada LOP, concedida a título precário, se comprometendo a realizar licitação pública até 4 anos, após a vigência desta presente lei. Tempo necessário para a realização de estudos necessários para a reestruturação completa do sistema de transporte público municipal em Magé. Aproveitando o que o nosso vereador falou, hoje existem algumas empresas operando as linhas já licitadas e a real situação como o promotor pediu. Eu creio que se não tivesse um espaço para as vans rodar hoje, aonde existem as empresas, não estaria porque nenhum da gente estar aqui hoje. Por quê? Eu só vou colocar o meu carro na rua para fazer uma linha hoje, que é a que eu faço, Magé Andorinhas, porque tem passageiro que opta em transitar no meu carro. Então acho que como se fez um termo de ajuste de conduta, ou um termo, a gente não está aqui também, como o nosso vereador Wanda falou, a gente não veio aqui pedir para que seja feito nada fora da lei. Eu quero ter diretrizes a cumprir, onde eu vou ter que cumprir elas para que o meu carro possa andar na rua. Eu tenho que ter um carro apto a prestar um bom serviço de qualidade, porque o cliente final realmente é o público de Magé hoje, onde eu faço parte. Essas são as minhas palavras no momento. Vereador, mais alguma informação, falando com a base, eles são aproximadamente hoje mais de 100 operadores distribuídos em diversas linhas. Isso é importante saber. Talvez o município teria que fazer esse levantamento mais conciso, seja através de um cadastramento ou coisa parecida. E o vereador, com muita propriedade, mencionou o termo de ajustamento de conduta, onde dispunha que em 90 dias tinha que ser realizado a licitação, inclusive do transporte alternativo. E no dia 22 de maio de 2012,
Esta mesma ação civil pública tem uma sentença publicada onde tem homólogo o termo de ajustamento de conduta de folhas 13 e 43. Ora, se em sentença o juiz homologou o termo de ajustamento de conduta, todos nós, que por mais leigo que sermos, sabemos que esta homologação virou sentença executória. Se ela virou sentença executória, ou seja, se temos que executá-la, temos que realizar a licitação pública para o transporte alternativo ter a sua regularização ou regulamentação. Também é importante informar, o Daniel estava me informando, meu companheiro aqui também, que o Detro está fazendo operações no município e apreendendo os veículos do pessoal do transporte alternativo. Ora, o Detro, eu conheço bem, Vossas Excelências conhecem bem, é o Departamento de Transportes Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, que fiscaliza e normatiza o transporte intermunicipal. E através de alguns convênios assinados com alguns municípios, e aí eu perguntei para alguns companheiros se ocorria e se tinha esse convênio, eles não souberam informar. Então acho que a primeira, se me permite contribuir com a discussão, seria esta comissão, na pessoa do ilustre presidente que aqui se encontra, oficiar a prefeitura para saber se realmente o Detro realiza essas blitz e essa operação através desse convênio firmado com prefeitos anteriores, porque se não tem, vereador, esta operação está irregular e ilegal. E não podemos deixar o Detro apreender veículos irregularmente e legalmente para quem está efetivamente trabalhando. A segunda contribuição que eu gostaria de mencionar com os meus colegas aqui é que para a realização dessa licitação, a Lei 866 tem uma brecha nos seus artigos que, apesar da lei municipal já estar naquela disposição de 4 anos para que realize a licitação, ela já está vencida, ou seja, já passou, extrapolou esse prazo. A Lei 866 permite o que nós, advogados, chamamos de brecha jurídica, ou seja, o município poderia realizar com o transporte alternativo mais uma autorização provisória, chamamos de autorização emergencial, ou contrato emergencial, onde a Lei 866 permite, por interesse público, até 6 vezes, renovável uma única vez. Então, proporia aí com os vereadores, quem sabe abrir essa discussão com o município, para que os companheiros e os trabalhadores aqui, enquanto não ocorresse essa licitação imediata, e que ela não ocorra com atropelos, e ocorra com negociação, com transparência, seria o município fazer uma autorização provisória por 6 meses, e nesse prazo, realizar a efetiva licitação. Me desculpem se eu atropelei, presidente, se eu atropelei no sentido de complementar, mas, mais uma vez, repetindo e ressaltando, que é no sentido apenas de contribuir, tá bom? Obrigado. Nada, a gente está aqui para debater e chegar a um acordo dentro de uma coisa lógica e dentro da lei. Não tem problema nenhum a gente debater. Queria passar a palavra ao procurador? Pudesse pedir a palavra? Presidente, como representante da Procuradoria dessa casa, eu agradeço cada uma das palavras que vocês passaram, até para nos trazer realmente à luz a situação. Porque, como não é diferente, acho que em cidade nenhuma desse país, né, as legislações locais, elas têm uma dificuldade de implantação, não por elas não terem força ou por não ter legitimidade o trabalho das câmaras municipais, é por dificuldade de publicidade mesmo, né, por dificuldade de conhecimento, de pessoas terem acesso ao real conteúdo. E o que a gente vê aqui é que a categoria, ela demanda um apoio da Câmara, um apoio institucional, porque já existe a regulamentação, já existe inclusive um compromisso judicialmente ratificado, no sentido de se cumprir a regulamentação e alguém não cumpre. Não vamos entrar em detalhes sobre quem é esse alguém nesse momento, porque se alguém não está presente, nos faltaria ética se nós atribuíssemos responsabilidade para quem não está aqui para se defender, né? Então, eu queria só fazer alguns iniciais questionamentos, porque eu sabia que havia o TAC, mas eu não sei o teor do TAC, por quê?
Antes de ser assinado esse TAC, não houve nenhuma consulta, nenhum ofício comunicando o teor desse TAC à Câmara. Não que isso seja obrigatório, mas isso seria talvez razoável para fins de publicidade e para que os vereadores pudessem saber o que foi dito. Então eu queria perguntar o seguinte, creio que o colega tem aí a cópia do TAC. Primeiro, quem assinou esse TAC? Quais são as partes que se comprometeram nesse TAC? E aí até para deixar claro para os que nos acompanham pela TV Legislativa, TAC é um termo de ajustamento de conduta, que é chamado na Lei da Ação Civil Pública de compromisso de ajustamento de conduta, que é um instrumento que formaliza um acordo entre as partes para que, ao invés de você ficar discutindo numa ação civil pública que tem interesses públicos flagrantes durante 10, 15, 20 anos, você se resolva de forma amigável e se dê efetividade logo aquilo. Normalmente é o Ministério Público ou entidades da sociedade civil que ajuizam a ação civil pública, buscando defender algum interesse, e esse interesse é objeto de um acordo, que recebe o nome de TAC. Fica esclarecido aí para os nossos contribuintes que nos ouvem pela TV Legislativa. E é óbvio, por ser um acordo, ele tem partes, ele tem prazos, ele tem obrigações, né? E esse acordo não passou pela Câmara. Nem depois de ter sido assinado, não foi remetido à Câmara, e aí não tenho certeza que não tive acesso, mas não acredito que tenha sido publicado no BIO, até porque não existe obrigação. Tá? Não existe obrigação legal então, que retirasse de validade nesse sentido. Então, a minha primeira pergunta, quem foram as partes que se envolveram nesse TAC e qual foi o objeto da ação civil pública que gerou esse TAC? Por que se litigou? Por que o Ministério Público resolveu entrar? Irregularidade, infelizmente, nós temos para todo ter direito. Qual foi o problema que gerou? Quais foram as partes? Qual foi o objeto do TAC? Essa ação foi extinta, não foi? Quais as obrigações que o município ou que as partes assumiram, né? Nesse momento é só isso. Me responde, depois eu faço mais alguns questionamentos. Queria agradecer a presença também de Vossa Excelência, de Arone, a vereadora, chegou aí, começou tem pouco tempo, você vai participar com a gente aí. Obrigado pela presença, tá, de Arone? Pois não, pode responder, meu amigo. Caro presidente e doutor procurador, veja, eu não tenho todas as informações desse processo porque veio ao meu conhecimento hoje mesmo, mas prometo-lhe que tirarei as cópias necessárias para enviar à Câmara Municipal. Todavia, pelo que eu tenho aqui, dá para esclarecer alguns pontos básicos e principais e fundamentais. Primeiro, é uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público e que nós temos o número antigo 2004.029.001353, dígito 4, que tramitou na quarta vara daqui de Magé, não, perdão, primeira vara de Magé. Vara única. Vara única, né? Me parece. Ok. Agora, 2004? 2004. Tá. Ok? Ela teve uma primeira ata de reunião onde, na realidade, o pedido do Ministério Público, e se permite dizer que eu tenho várias ações dessas impetradas em vários municípios, a qual eu tenho o prazer e a honra de defender o transporte alternativo, seria em Campos de Goitacazes, e Itaguaí, Itaboraí. Ela tem várias ações com esse mesmo objeto. É uma ação civil pública que iniciou na cidade do Rio de Janeiro e principalmente no Detro, onde, se não me falha a memória, é a Promotoria de Interesses Difusos e Coletivos, onde a titular, hoje ela é a procuradora-chefe, lá do município, doutora, falhou o nome da doutora aqui. Então é uma petição, doutor, que é idêntica para todos os outros, parece cópia fiel. É uma ação civil pública onde pede como tutela antecipada a licitação imediata dos transportes coletivos, convencional e alternativo, se tiver no local. Ele tem 3 alíneas, a linha A, B e C. A linha A é o seguinte, que a Prefeitura se abstenha de delegar o serviço público de transporte coletivo municipal de passageiro por ônibus e por quaisquer outros meios de transporte viário, observação, incluindo os alternativos, se não após prévio procedimento licitatório,
suspendendo-se aquelas delegações de serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus ou por meios de transporte alternativos não precedidos de licitação. Ou seja, a linha A é que ela se abstenha de autorizar essas permissões, concessões. A linha B é no sentido de que também esteja proibida de autorizar futuras permissões, tanto para ônibus como para alternativo. E a linha C, que é a mais importante, é, como tutela antecipada, a realização imediata do procedimento licitatório para os dois modais em 90 dias, através de uma multa de R$1.000 diária. A tutela não foi concedida neste caso. Ela foi concedida em sentença através do termo de ajustamento de conduta. Todavia, nos outros municípios, quando eu mencionei a Vossa Senhoria, ele foi concedida, então, a liminar, quando entra em vigor, o senhor sabe melhor do que eu, tem que ser cumprida. No dia 18 de agosto de 2011, nesse mesmo processo, há uma homologação do TAC. Primeira homologação. Aí o senhor me perguntou quem participou desse TAC. Aqui no processo está dizendo o município de Magé e o Ministério Público. Portanto, pela sentença aqui, pelo que está disposto, quem assinou o TAC foi o município de Magé e o Ministério Público. Até mesmo porque, pelo teor do TAC, doutor, é nada mais do que a realização do procedimento Cumprimento de serviços públicos. Então, não teria por que uma empresa de ônibus ou até mesmo transporte assinar o referido termo, até porque não tem legitimidade de fazê-lo. Ok, foi assinado o termo no dia 18 de agosto. No dia 22 de maio de 2012, foi sentenciado, já transitou em julgado, a homologação do acordo. Então, as informações que eu teria que passar para Vossa Excelência era no sentido de que esse TAC já está mais do que transitado em julgado e expirado o seu prazo. O que eu acho que nós temos que aí, acho que o Vossa Excelência tem toda a razão, e com muita propriedade diz, que seria interessante trazer esse termo para os autos, ou até mesmo para que a Câmara tenha o seu teor conhecimento. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O caso de descumprimento, na ação foi pedido R$1.000 de multa diária. O termo previu esse tipo de sanção para o descumprimento do prazo? Pois é, veja, na sentença, ela apenas homologou o termo de ajustamento de conduta. A cópia do termo o colega não possui? Não tenho, infelizmente. E aí, no mesmo ato, a juíza julgou extinto o processo em relação ao primeiro réu. Só que o primeiro réu é a empresa de ônibus. E corretamente ela extinguiu o processo porque não faz parte. Então, mas acho que o colega tem razão, deveríamos trazer o teor completo desse termo de ajustamento de conduta para que nós tomemos as devidas precauções administrativas e judiciais. Presidente. Vereador Carlinhos, tem alguma pergunta? Boa tarde, presidente, da mesa, colegas vereadores, representantes do transporte, que eu prefiro chamar de não alternativo, mas sim de complementar. Até porque moro num bairro, moro na Lagoa, e nós não temos ônibus, e somos bem servidos pelos combistas. Inclusive, tenho parente que dirige uma Kombi, tem amigos que dirigem ali esses carros e acompanho esse caso já há algum tempo. Lembro-me muito bem da covardia da ex-prefeita quando fizeram vocês comprar carros novos, foi isso? E naquela época tiveram que vender os carros usados, compraram carros novos. E o Detro sempre perseguindo vocês. Lembro muito bem ainda, certa feita eu estava indo para Pebetá e um dos motoristas
de uma Kombi, me ligou e... Vereador, estão dizendo que o teto vai chegar no bairro hoje. E eu falei para eles, olha, eu como vereador não tenho poder de soltar o seu carro, de te liberar. Porque tem pessoas, às vezes até colegas vereadores, que acham que o vereador tem poder para isso. Eu vou até ao secretário de transporte e de lá eu te ligo dizendo o que é para ser feito. Quando cheguei lá na Secretaria de Transporte, eu lembro muito bem que era o vereador, era o Vander, antigo secretário de Transporte. Ele me disse, avisa ao motorista para não colocar o carro na rua, porque se o dedo prender, é multa, e se prender 2 vezes, a multa dobrada. Não é isso? Liguei para o rapaz, para o motorista, não põe o carro na rua, porque eu como vereador e seu amigo não tenho como liberar seu carro. Mas ele perguntou para outro vereador da época, e o rapaz, pode botar, que se botar eu solto. Conclusão, 40 minutos depois o carro foi preso, ele teve que pagar a multa. Tá? Então, eu prefiro dizer para vocês que vocês não são alternativos, vocês são complementares, porque quando vocês entraram no município, foi por deficiência do transporte municipal. Lembro muito bem que foi lá para o lado do ano de 2099, não é isso? Quando o nosso transporte era deficitário, e vi o trabalho de vocês. Lá onde eu moro, na Lagoa, nós necessitamos muito das Kombis. Vejo muitas vezes os motoristas trazendo não só o passageiro, mas as compras dos passageiros deixando em casa. Por isso, quero dizer a vocês que podem contar comigo, com essa Câmara de Vereadores. Essa lei já existe, por algum motivo ficou meio embaralhada, mas nós vamos ajudá-los, porque vocês merecem. Tá? Vocês merecem. E que eu quero deixar bem claro para vocês: troquem o nome, não é alternativo, é transporte complementar. Obrigado. Queria agradecer a presença do nosso vereador Silmar também, tá imbuído aí nessa luta aí para ajudar, volto a falar, não só o pessoal do transporte alternativo, mas ajudar a população de Magé, que é o maior bem que esse município tem, que é a vida humana magiense. Vereador Werner Saraiva, uma pergunta? A palavra. Senhor presidente, o que tem que se deixar claro aqui é que já existe essa lei, né? E o que nós temos que fazer cumprir é o TAC, que até hoje não foi feita a licitação. Então, hoje, quem pode fazer cumprir esse TAC é o prefeito da cidade, certo? Porque se o TAC foi celebrado entre o município e o Ministério Público, quem representa o município hoje é o prefeito. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha reivindicação para que a gente, através de ofício, solicite ao prefeito qual é o posicionamento dele na questão da licitação do transporte alternativo. E quando eu falo alternativo é porque está na lei alternativo, tá? Está na lei alternativa e a gente tem que seguir o que está aqui. Então, eu gostaria de solicitar, a Vossa Excelência, que encaminhe um ofício ao prefeito, que ele determine logo essa licitação, se é que tem que ser feita, ou se não fez ainda, que ele dê prazo, e também colocar em pauta o que o advogado solicitou aqui, se é cabível uma autorização provisória por 6 meses, até que seja feita essa licitação. Acho válido também. Então, o meu questionamento é sobre esses 2 pontos. Se o prefeito poderia comunicar ao Ministério Público: olha, eu vou dar uma licença provisória de 6 meses até que a gente faça o TAC. É o que eles estão solicitando, não é isso, doutor? Então eu acho que é isso que a gente tem que encaminhar hoje, nesse primeiro momento, ao prefeito.
E solicitar ao prefeito também a documentação que o jurídico, né, que a Procuradoria do município tenha. E queria também solicitar aqui ao doutor Francisco, que ele possa deixar cópia já para fazer parte dessa audiência dos documentos que vocês já têm em mãos. Porque pode ser que de repente o senhor tenha um documento que a gente encontre alguma dificuldade lá na prefeitura, então já tendo em mãos, né, presidente, fica mais fácil. Então é isso, a minha reivindicação aqui é que a gente leve ao prefeito, né, 2 pontos. Se ele pode autorizar de forma provisória a liberação do transporte alternativo por 6 meses, né, e dar um prazo logo definitivo para que seja feita essa licitação, para que possa acontecer de fato de direito aí para que seja cumprido o TAC, né, que já existe o TAC aí, né, tem que só fazer cumprir o TAC. É só, senhor presidente. Correto. Eu queria passar a palavra também ao nosso companheiro, vereador, Vossa Excelência, Diarone. Tem alguma pergunta, Diarone? Sim, não uma pergunta, e sim para dizer que eu estou apoiando ao transporte alternativo, como vereadores todos estão. Lógico que eu não vou ficar lá de fora. Estou aqui presente, que tem amigos lá dentro e que precisam dessa sobrevivência. E tenha certeza, sempre falei isso aqui, que o prefeito, eu tenho certeza, se dentro de uma legalidade, ele vai concordar com o que está acontecendo aqui. Porque essa semana também tem coragem de falar aqui em público. Eu vim atrás de uma van e o amortecedor caindo, arrastando no chão. Eu tirei até o número da placa, tá, isso aí, com certeza, os vereadores também não vão aceitar, nem o prefeito, tá? Agora que for tudo legal, pode ter certeza, pode contar com os vereadores que estão aqui, com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Queria agradecer a presença do nosso vereador Léo da Vila também, que chegou ali, está presente, também tá nessa batalha com a gente aí, em prol da sociedade e do transporte alternativo. Queria agradecer a presença do nosso amigo Didio, é o suplente do PSC, né? É o primeiro suplente, se Deus quiser, não tenho dúvida que daqui a uns dias vai estar sentando aqui com a gente, trabalhando também em prol da sociedade, como você sempre fez, né, Didio? Parabéns, obrigado aí pela presença. Queria passar a palavra para o nosso amigo vereador Silmar. Tem alguma pergunta, Silmar? Senhor presidente, uma boa tarde a todos e eu quero agradecer aos amigos do transporte alternativo e dizer que eu estou muito satisfeito. Primeiro, em ver que vocês estão tentando uma união entre vocês. E isso é muito bom, já é um grande passo. Semana passada eu citei ali na tribuna a respeito do apoio que vocês estão tendo dos vereadores dessa casa. E que antes era só verbal, hoje está sendo passado direto ali para outras pessoas verem também e está sendo gravado. E vocês podem ter certeza, dentro da legalidade, com o que vocês estão fazendo, vocês podem ter certeza do apoio dessa Casa de Leis a favor de vocês. Só isso, presidente. Obrigado, Silmar. Vou passar mais uma pergunta aí para o pessoal do transporte. Eu queria perguntar também se tem alguma pessoa do público que quer fazer uma pergunta. Não tem? Então vou passar, a hora já está avançada, que a gente tem as nossas sessões, começa às 17 horas aqui, a gente tem que cumprir um horário. Eu vou passar para mais uma pergunta, isso vai ser a primeira de muitos. Depois eu vou passar para o procurador e a gente vai estar encerrando, devido a hora já está um pouco avançada, ok? Mais uma pergunta, meu amigo? Não, eu queria só esclarecer o que o nosso vereador Diarone falou. É importante essa sua visão, porque eu creio que o povo também tem que fiscalizar o nosso trabalho, para que seja feito um trabalho bem feito. Porque hoje existe também no nosso plano hoje, existe um curso hoje dentro do Código de Trânsito Brasileiro chamado Resolução 168, onde ele tem várias classes. Ele tem uma carga horária de direção defensiva, uma carga horária de tratamento interpessoal. O interpessoal hoje, quem costuma viajar de ônibus intermunicipal, o motorista, antes dele dar início à sua viagem, ele chega à frente do ônibus, se apresenta, se identifica, passa todas as normas de cinto de segurança, o que põe, porque eu creio que muitas das vezes um serviço bem prestado, só de eu parar no ponto, eu dar um bom dia, eu dar uma boa tarde, eu acho que isso é uma relação interpessoal e conta muito. E quanto à segurança do veículo, eu volto a frisar em cima do que o vereador falou,
nós não estamos aqui também pedindo, desculpa o termo, para colocar nenhum cacareco na rua. A gente está querendo colocar uma coisa que atenda. Porque até para mim carregar o passageiro, ele tem que se sentir confortável dentro do meu carro. Então eu creio que vai ser criado um processo licitatório com direitos e deveres, onde cada um vai fazer a sua parte e que haja uma cláusula que diz aqui na inadimplência disso daí, que você seja automaticamente desligado e que isso seja registrado em cartório, porque para amanhã eu não dizer assim, eu não sabia, eu sabia o que eu estava fazendo. E também acho que é válido para não ocorrer, porque Magé acontece muito que foi no governo passado, foi no governo fazer o quê? Eu proponho hoje até como liderança que se faça um pré-cadastramento, aonde que se o prefeito sancionar ou dar essa liberação provisória para se rodar 6 meses, se faça um cadastramento das linhas que estão operando hoje. Eu creio que é válido para o vereador saber, hoje tem em média 100 veículos operando ao total dentro do município, e que esse prazo não aconteça como aconteceu na lei, 6 meses, e a não montagem do processo de licitação dentro desses 6 meses, para que nós não tenhamos que retornar aqui a casa, ele seja automaticamente revalidado. Qual o teor jurídico e que pode dentro da lei ser feito assim. Presidente, só para contribuir mais ainda, está aqui as cópias para deixar para a Câmara, vai contribuir bastante, procurador. E estava conversando com o Daniel sobre essa questão do pré-cadastramento. Ele também é imprescindível, viu, presidente de transportes aí, que ocorrendo esse pré-cadastramento, você capacitará esses profissionais a participar do processo licitatório. Porque certamente a prefeitura não tem noção de quantos e quais hoje operam. E com isso, trará condições para a prefeitura não só fiscalizar, vereador, e que a intenção do transporte alternativo ou complementar não é ficar operando com veículos sucateados, defasados, tornando o passageiro aí inseguro. Pelo contrário, quando há um procedimento licitatório, um dos quesitos básicos que está no projeto básico do edital é a renovação da frota. E esta renovação da frota é uma condição sine qua non para que o operador continue com o seu contrato. E geralmente, vereador, esse prazo de renovação, o Detro deu um prazo de 3 meses. Lá no município do Rio de Janeiro, o prazo é de 1 ano. E alguns outros municípios, geralmente é de 1 ano, para com o contrato em mãos, a pessoa dirija-se à sua financiadora e à sua concessionária e troque por um veículo bem mais confortável, bem mais cômodo e bem mais seguro, que isso é uma maior tranquilidade financeira, não só para a financiadora como para os operadores. Então eu não vejo isso nenhuma dificuldade. Só tem toda a razão ver escapamentos, pneus carecas, causando em risco à vida. Era isso que eu queria contribuir. Minha consideração final seria nesse sentido, então conceder as cópias. O que o Daniel falou é extremamente fácil de fazer, depende mais da vontade política, que seria esta autorização provisória por 6 meses e o pré-cadastramento e imediatamente a licitação. É o mínimo que esses trabalhadores merecem e é o mínimo que eles deveriam ter nesta casa. Então, obrigado. Obrigado. Pois não, Werner. Senhor presidente, eu queria acrescentar mais uma pergunta. Eu tinha feito 2. Eu queria acrescentar que fosse solicitado ao prefeito que ele nos informasse se o convênio feito com o Detro ainda está em vigor. Só isso, senhor presidente. Ok. Vereador Carlinhos? Uma pergunta também que eu queria fazer. Por exemplo, vou perguntar ao Daniel, que ele é o que está falando, representando o pessoal. Por exemplo, Daniel, você desculpa eu chamar você porque você é novo ainda. Você é dono de uma van, por exemplo. No caso, existem, o senhor poderia ter 3, 4 vans para trabalhar? Não, o que até todo o processo de licitação, quanto ao do Rio de Janeiro, todo do estado, eu creio que até o Brasil, o que diz é o seguinte: eu só posso cadastrar um carro no meu CPF, porque eu vou ter que pagar um ISS, que é o Imposto sobre Serviços,
ao município e eu só vou poder ter um carro, cada um vai ter um carro. Deixa eu te falar por que tu fez essa pergunta. Tem um amigo meu que está aí no plenário aí, e na época ele tinha um carro e não conseguia botar o carro dele, porque a linha era dele, mas outra pessoa estava usando. Então ele me procurou várias vezes, ele é meu amigo particular, prefiro não dizer o nome dele, mas eu não consegui, porque o carro dele estava na mão de outra pessoa, a linha era dele, mas até então ele não conseguiu dirigir. Então a minha preocupação é a seguinte, é se criar um cartel. Por exemplo, Daniel, o senhor tem 10 combis e o Zezinho, coitado, só tem uma, e às vezes quer tirar dele para o senhor botar mais uma e terá 11. Então a minha preocupação é essa, tá? Mas quero dizer, essa lei já existe e essa Câmara vai caminhar com vocês dentro da legalidade. Só para acabar de responder o vereador, a forma de acabar com isso é justamente esse cadastro, esse pré-cadastro. Por quê? Não vai ter como eu dizer, chegar lá na prefeitura e dizer assim, não, esse carro Magé Andorinhas, que é o que eu opero hoje, é meu. Tá, então hoje você tem um número que vai ser criado de controle pelo poder público, você tem uma documentação que foi exigida e você tem a placa de um carro que foi colocado ali. Ok, obrigado. Passar a palavra rapidamente para o procurador, para que ele possa dar umas explicações, para que a gente possa terminar. Presidente, sendo bem objetivo e cumprindo o papel que me cabe como representante jurídico dessa casa, fica muito claro, até me nos parecer, que nós estamos diante de uma situação jurídica já consolidada, já regulamentada por lei e já ratificada pela Justiça, através da assinatura de um termo de ajustamento de conduta, onde o fiscal mor da lei, condicionalmente assegurado pelo Ministério Público, e o município, que é aquele que deveria cumprir, deveria já estar cumprindo, se comprometeram a fazê-lo e por algum motivo que deve ser esclarecido, não o fizeram. Não vamos entrar no mérito, do porquê não o fez, porque não está aqui para esclarecer, nem para se defender. Agora, para que nós tenhamos também um posicionamento acerca da coerção, ou seja, da obrigatoriedade efetiva desse TAC, nós temos que ter acesso a esse TAC. Então, no ofício que essa comissão vai solicitar ao prefeito, que venha a cópia do TAC, cópia da sentença, cópia da petição inicial. E por que eu falei isso? Quando o colega falava acerca da lei e da ação, eu vi que a lei era anterior à ação. Perdão, a ação era anterior à lei. A ação é de 2004, a lei de 2007. Então, vê-se que o município já se movimentou no sentido de tentar regulamentar. Estamos em vias. Agora, é óbvio que quem tem fome tem pressa. Então, precisa de uma atitude. Agora, que fique muito claro também, aí eu dou aqui uma posição jurídica, não é política, que vocês já possuem uma situação jurídica regulamentada. Vou repetir, vocês já possuem a ratificação e uma obrigação a ser cumprida. A função dessa casa política aqui vai ser exercer o seu caráter fiscalizatório e amparar o cumprimento da lei que já existe. Vocês não precisam de lei, vocês precisam de atitude. E eu tenho certeza, não sou membro da Câmara, sou integrante do corpo administrativo, mas que os vereadores, até que se fazem aqui presentes, estão aqui para garantir essa atitude política. É óbvio que isso vai demandar uma união entre poderes. Não podemos criar desarmonia entre os poderes que compõem o município. Então, vamos oficiar inicialmente, vamos buscar primeiro essa questão do Detro. Por que o Detro vem cometendo essas barbaridades? Eu não vou dizer que esteja certo, mas eu entendo como a coisa se desenrola. Por quê? Porque hoje quem roda com os seus carros alternativos, roda de forma, não vou chamar ilegal porque existe lei, vou chamar de forma não regular. Não vou nem dizer irregular, porque seria muito pesado, é não regular. Vocês têm lei, vocês têm regulamento, vocês só não estão regularizados pela inércia administrativa que deve ser justificada. Eu acredito nisso e vamos buscar essas razões. Então, quando um determinado fiscal do Detro os interrompe, os abrupta na estrada, e se vocês não possuem a licença do município, ele pode presumir que vocês ultrapassariam os limites do município, Andorinhas, Pedrinhas, Guapi, Cachoeira de Macacu, e pode exercer o poder de polícia. Então ele está legitimado dentro de uma arbitrariedade. Então cabe realmente a gente esclarecer alguns pontos que ficaram nebulosos para que a gente possa realmente, repito, a atitude que essa Câmara vai ter perante vocês. Sem dúvida nenhuma, a presença
coisas indispensáveis aqui para que nós pudéssemos elaborar, vereador Werner, seria também dentro da Secretaria Municipal de Transporte e de Governo e da Procuradoria do município, que certamente existem trâmites internos que devem estar em algum momento com algum problema que nós podemos ajudar a solucionar, né? E finalizando, essa casa vai retroagir em relação a entrar no mérito acerca da questão do contrato emergencial nesse momento. Nós não sabemos qual é a realidade do município, então seria muito fácil dizer que tem que fazer, seria uma irresponsabilidade. Então vamos aguardar resposta para que nós possamos juntos buscar, né? Vamos rogar que venha agora as cópias do termo de ajustamento de conduta, ressaltando, a lei já existe, vocês não precisam mais de lei, vocês precisam de atitude. E eu vou passar a palavra para o presidente dessa reunião para encerrar. Presidente, o nosso tempo ele está... Só vou fazer, não há nenhuma consideração. Seja breve, porque o tempo já está bem avançado. É só a título seguinte, de solicitar a esta Câmara que já marcasse uma próxima reunião ou uma audiência, já deixasse pré-marcado para que houvesse uma continuação, somente isso. Eu iria falar disso agora, tá? A gente chamar o Werner Saraiva para a gente já agendar, ver a disponibilidade de Vossa Excelência, para que a gente já pudesse sair daqui hoje com uma audiência já marcada e que a gente pudesse chamar esses órgãos competentes, por exemplo, o batalhão do 34 BPM, que está sempre presente nas operações, tem que estar presente, o pessoal do DETRO, que mande um representante para que esteja aqui, o Poder Executivo, que mande um representante. A gente chamou o secretário de Transporte, mas foi informal o convite a ele, foi simplesmente chamei passando por ele, então não teve uma coisa formal. Então que a gente possa fazer esses ofícios, solicitando, volto a lembrar, né? Na audiência eles não são obrigados a vir, eles são convidados, tá, gente? Que isso fique bem claro. Numa CPI não, né, velho? Na CPI eles são obrigados a mandar um representante, mas eu acredito que não vai chegar a esse ponto, porque o caminho que a gente está tomando é um caminho correto, ordeiro, tá? E justo, que seja justo para o pessoal do transporte alternativo e que seja justo também para quem tem maior interesse, que é a sociedade, que eu volto a falar. Tudo que é feito dentro dessa casa, junto com os 17 vereadores, é em prol da sociedade. Não é politicagem e não é interesses pessoais, nem do transporte alternativo e nem tampouco dos vereadores dessa casa. O interesse é que as coisas funcionem para que a gente possa atender melhor a sociedade. Eu queria só, antes de terminar, fazer uma pergunta ao procurador, que eu não fiz nenhuma pergunta. Se por acaso, o procurador, houver licitação do nosso transporte alternativo dentro do nosso município, quem é que pode participar dessa licitação? Somente o pessoal de Magé que já trabalha com transporte alternativo? Ou qualquer pessoa comum pode participar dessa licitação? Todos aqueles que cumpram os requisitos da Lei 1819. Okay? A Lei 1819 ela já traz requisitos próprios, né? Se eu não estiver enganado, residência, enfim. E aí vão ter que apresentar, cumprir os requisitos da lei para que possam propugnar e ter acesso a esse contrato. Senhor presidente, eu creio que essa audiência foi de suma importância, mas para que não ocorra, né, na próxima audiência fatos lamentáveis que não possam comparecer algumas autoridades, tipo o secretário de transporte, que não foi comunicado a tempo, o procurador do município de Magé, eu solicito que até a gente encaminhar ofício, protocolar. Essa semana é uma semana, né, praticamente parada. Eu creio que, se Vossa Excelência concordar, os vereadores, o pessoal do transporte alternativo, eu acho que do dia 20 de junho estaria numa data legal, que não ia ter desculpa para notificá-los, para convidá-los, né? Não notificar, convidar. Aí fica essa sugestão, né? Que a gente leve em pauta aqui e veja se está viável o dia 20 de junho, que a gente olhou no calendário aqui, para ter um tempo para comunicar a todos, comunicar o DETRO, comunicar o comandante do 34º Batalhão, secretário de Transporte, procurador do município, secretário de Governo. Eu acho que são vários ofícios, né? Eu acho que dia 20 estaria um tempo bem justo, mas aí cabe a todos nós aqui chegarmos a um denominador. Tá bom para vocês? Dia 21 a gente já sai daqui, dia 20 de junho, né, Roberto? Dia 20. Junho. Então já sai daqui marcado. Júlio, agora, a única que eu estou com problema é que no dia 20 eu vou estar em São Luís do Maranhão com uma palestra que tem que fazer da Federação Nacional de Transporte Alternativo. Aí pode ser uma semana antes ou depois. Melhor? Teria problema de... Pode ser, vereador? Uma semana depois?
venha na data rapidinho aí. Qual é o dia? Dia 27. Sem problema? Não, gente, olha só. Presta atenção. Olha só, vamos manter. Eu sei que vocês estão ansiosos para que se resolva o problema do transporte alternativo, tá? Mas o que a gente quer fazer aqui, eu volto a falar. Não adianta a gente fazer a coisa correndo, né, Werner? E não fazer a coisa correta, tá? Então que a gente possa, infelizmente o representante de vocês não vai poder estar presente no dia 21. A gente marcou, já está marcada, sai daqui a audiência marcada dia 27 de junho. Já saímos daqui com essa data marcada, ok? Tá bom para vocês? Tá? Queria agradecer a presença do vereador Leandro, vereadora Eliane. E a gente vai encerrar porque a gente ainda tem que se reunir lá atrás ainda para fazer a nossa sessão, tá? Que é todas as terças e quintas, tá bom? Só uma coisa, se teria a possibilidade, eu sei que vem essa semana agora do feriado, como o nosso amigo falou, ver com o prefeito, que foi até o que a gente conversamos aqui, de quê? De ver a que pé anda esse convênio com o DETRO, para que a gente possa voltar. Então, o quanto antes possível, se puder. Não, com certeza a gente, para vocês terem uma ideia, a gente está dando uma prioridade muito grande a vocês, tá? Mas volto a falar, essa função de dar poder para vocês trabalharem ou não cabe essa casa aqui. Nós não temos esse poder, né, procurador? A gente não tem esse poder, tá? Então, por isso que ninguém sobe aqui à tribuna para falar que fez projeto, ou que está fazendo projeto, ou que está regularizando o transporte alternativo, porque isso não é poder nosso. Existe uma função, do poder executivo, e cabe ao poder executivo, né, Diarone, que ele assim o faça. Mas nós acreditamos que o nosso prefeito Nestor Vidal, ele tem grande interesse que o município ande. É tudo que ele passa para a gente, tá? Quando ele recebe a gente, ele tem interesse que ande o município. Ele tem boa vontade que as coisas funcionem. E eu não tenho dúvida, né, que o nosso prefeito, ele vai entrar nessa situação com a gente e ele vai ajudar dentro de uma lógica e dentro da legalidade. Eu volto a falar com vocês, tá bom? Então a gente vai encerrar agora a nossa audiência. Quero agradecer mais uma vez o pessoal do transporte alternativo. Quero parabenizar vocês por essa iniciativa maravilhosa que vocês estão tendo de se unirem e buscar o interesse de vocês. A força maior, eu volto a falar, não está nos vereadores e nem está no executivo. A força maior, eu acredito fielmente nisso, que está na união de vocês e na responsabilidade de fazer as coisas legais, não fazer as coisas à moda Bangu, como tem acontecido anos e anos e mais anos dentro do nosso município. Conte com essa casa de leis. Os 17 vereadores, eu volto a falar, está à disposição. Vocês não precisam vir aqui, eu vou falar com o gabinete do Leandro, eu vou falar com o gabinete do Carlinho, não. Entrou nessa casa, o primeiro vereador que vocês encontrarem, vocês podem falar, porque estamos nós, os 17 vereadores, nessa briga com vocês, sempre lembrando em prol da sociedade. Obrigado, procurador, pela presença, obrigado os vereadores pela presença, obrigado. A gente vai encerrando aqui então a nossa audiência. Antes de encerrar, eu queria só pedir que o nosso vereador Carlinho faça uma breve oração para que Papai do Céu possa estar também nesse negócio e que esse trabalho possa ser concretizado da melhor forma possível e que a gente possa manter o equilíbrio entre o poder executivo e o poder legislativo, juntamente com a população de Magé. Agora com a palavra, Carlinhos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por este momento, por estarmos falando com o Senhor. E queremos te agradecer pela presença de cada um aqui agora. E queremos pedir que tu venha estar abençoando esse projeto, Senhor, para que tudo aconteça de acordo com a tua vontade, Senhor. O prefeito, os vereadores, que o povo de Magé possa estar caminhando junto para uma Magé melhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dar-nos uma tarde de descanso e uma noite de paz. É o que te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, devido aqui ao encerramento dessa reunião que houve aqui agora com o transporte alternativo, nós já vamos passar direto para a transmissão, então, aqui no plenário da Câmara Municipal de Magé, a 28ª sessão ordinária desse primeiro período legislativo. Vamos lá, daqui a pouquinho nós estaremos aqui de volta. Eles vão só dar uma saidinha, beber uma água e voltam para cá, então, para discussões da criação de lei do seu município e da ordem da cidade. Daqui a pouquinho de volta, então. Obrigado.